tá a lista aqui. Você vai disponibilizar no YouTube depois? Sim, daí tu podes rever lá se tu quiseres. Tá bom. Tá. Então, vamos definir primeiro o que é o valor P, né? Ele é a probabilidade de a gente obter o resultado encontrado, assumindo que a hipótese nula é verdadeira, beleza? A hipótese nula normalmente é manter a hipótese que já era um padrão nos estudos. E no caso, né, um valor P alto, próximo de 1, ele normalmente sugere que as diferenças que a gente está vendo, elas são devidas ao acaso, não de fato a uma mudança observada real, ok? Talvez foi só por azar que tu pegou lá, mediu coisas que estão fora do padrão, ok? Isso está associado com valores P altos. Agora, como é que a gente faz para obter o valor do P, né? Então, para obter o valor do P é uma continha. Se quiser, eu faço aqui para você, pode ser? Se você puder. Ah, beleza. Deixa eu só pegar essa tabela aqui. Porque tem uma tabela, né? A gente vai ter que usar alguns dados para obter o P. E Aham. dados que já estão aqui, beleza? Ok. Tá. Então, para fazer isso, eu primeiro tenho que começar. Travou meu PC. Eita, não consigo. Só um segundo que ele já vai destravar, tá? Por algum motivo, esse computador que eu paguei 15 mil reais trava. Daí a gente fica maluco, né? A gente gasta para fazer um serviço decente e acontece uma coisa dessa. Mas... Ó, ainda travado? Tá, destravou, agora sim. Muito bem. Então tá bom. Então, para começar, para obter esse P, a gente vai ter que fazer a estatística F primeiro. E F, como eu estava falando para você, é média quadrática entre grupos, que é o, vamos chamar assim, MQ entre. Beleza? Dividido por... Tu é de onde? Do Rio Grande do Sul? Sou do Rio Grande do Sul, sou de Caxias. Na realidade, hoje eu resido no litoral, mas eu sou de Caxias do Sul. No litoral de Santa Catarina? Não, no litoral do Rio Grande do Sul. É que tu falou que o trabalho era sobre... O trabalho é Santa Catarina, porque é uma pessoa que reside lá. Beleza. Eu sou aqui de Joinville. Falar nisso, o teu nome que não é, o teu sobrenome que não é exatamente... Fala mais perto do microfone que parou de funcionar. Não, eu digo que o teu sobrenome não é exatamente incomum, mas eu conheço alguns de Caxias, de Isidoro. Ah, Caxias? Tem muitos Santos aí? Santo? É, que meu sobrenome é Santos, né? Porque Samuel Isidoro, então? Isidoro é meu segundo nome. Ah... É o nome do meu avô, no caso, né? Não, é o Isidoro. Mas sobrenome é Santos. O Santos também tem, com certeza, né? Isso aí, com certeza. Mas me chamou a atenção o Isidoro, que não é muito comum e Caxias tem. Sim, tem pessoas que usam Isidoro como sobrenome. Eu sempre achei muito curioso isso. Mas é segundo nome, não é sobrenome, então. Sim, é tipo Carlos Henrique. Sim, entendi. Samuel Isidoro. Só que ninguém me chama de Isidoro, imaginei, né? Claro. Como tu te apresenta Isidoro, imaginei que fosse. Sim. Eu gostaria que os meus alunos me chamassem mais Isidoro para ser uma coisa mais profissional, mas nem eu acostumo. Tinha tentado uma época e não deu. Mas beleza, então, como eu estava falando para você, né? Essas médias quadráticas que eu estava citando era a divisão desses caras. E daí, a gente faz todos esses processos com os numerozinhos que estão ali naquela tabela, a gente obtém rapidinho esse valor aqui. Se fizer as contas, tu vai ver isso. Isso está lá na tabela. Agora, graus de liberdade. A gente também tem lá que o GL entre é o 2 e o GL dentro é o 34. Muito bem. Uma vez com esses dados, né, a gente pode usar o Excel ou o Python, que é um software, para encontrar o valor do P. Exatamente. Assim, um cálculo específico para isso vai envolver tabelas, né? No caso, no contexto que a gente está aqui, né? Mas o P, eu quero que você entenda ele como um valor crítico. Então, por exemplo, eu tenho esse gráfico aqui que me descreve a minha estatística. Normalmente, né, lá no começo da estatística,
a gente está avaliando a distribuição normal, por exemplo. Certo. E daí a gente tem aqui um dado que vai ser o Z crítico. Ou seja, para dentro desse Z, nós estamos falando da região crítica. Ou seja, se seus dados estiverem aqui, você tem que aceitar a hipótese alternativa. E não anula. E não anula, exatamente. Agora, se estiver por aqui, vale a hipótese nula. Vale a hipótese nula. Só que veja, né? O P, se tu está numa distribuição normal, ele é baseado na tabela Z. Né? Aqui, como a gente está baseado na. Estamos falando, né, de variabilidade, afinal de contas é uma tabela nova ali, a nova, né, está associada à variabilidade, a tabela nova é associada a isso. Esse valor P aqui, ele vai estar associado com os dados da tabela F, né? Eu não sei se tu tens uma tabela F aí. Não, é essa que exatamente isso. É disso que eu estava lembrando, porque eu li a respeito. A tabela F é uma tabela pré-moldada, né? É uma tabela disponível para você buscar e depois, assim, encontrar o P através daí. É isso, Por que né? que isso acontece, né? Temos um motivo para isso acontecer. Porque as funções que descrevem esses gráficos são complexas, né? Se tu, por exemplo, deixa eu te mostrar uma coisa aqui. GeoGebra Calculator. Tu vem aqui no GeoGebra, que é um site muito famoso de conta, e clica aqui em, acho que probabilidade. Daí tu pode, por exemplo, essa é o gráfico da normal, como eu estava te falando. E ele é um gráfico de sino, ele já, apesar de ser uma coisinha bonitinha, ele já tem uma equação bem complexa que envolve e elevado a x². Na matemática, áreas abaixo de curvas são integrais. E para resolver uma integral... Já vi, porque eu fiz uma época, eu fiz engenharia, não sou exatamente... Assim, cálculo integral e diferencial, o bicho-papão, mas sim, compreendo essa parte. Exatamente. Para calcular a área, você precisa resolver uma integral. E a integral dessa função aqui, ela nem se resolve assim naturalmente, né? Não dá para fazer uma continha lá e resolver. Então a gente usa softwares para chegar na resposta. Alguém, claro, um dia no passado, né? O Newton lá, foi somando retângulozinhos e encontrou, né? Alguma área aproximada. Eu quase fiz isso, porque a minha fase de engenharia tem 50 anos atrás. Pois é. Agora olha só como é a curva F, né? Ela é uma curva muito feia. Eu não sei. Não tem uma função bonita. Essa é a representação da curva F. Exatamente. Exatamente. Portanto, se tu tiveres, né? Veja como a área dessa curva ela se acumula muito próximo do 1, né? Sim. Portanto, qualquer valor muito alto. Agora, sim, não, beleza. Tá, okay. Percebeu? Se você estiver dentro, próximo do 1, significa que você está dentro da normalidade. Exato. Ou da maioria da normalidade, vamos dizer assim. Exato. E daí, lembrando que essa área embaixo representa a probabilidade da coisa acontecer, né? Se você está longe do 1, significa que você está lá no extremo da probabilidade, numa situação muito crítica, né? Tal qual o gráfico que eu estava te mostrando agora há pouco. Entendeu? Entendi. Então, por isso que a gente fala, por isso que eu falei, né, lá no comecinho da aula, valores muito maiores que 1 nesse contexto de F, né? De P associado à variabilidade. Você vai ter que aceitar a hipótese alternativa, né? Não, beleza? Valores... maiores o valor de F, do valor de F, não de P. É isso, veja, né, quando eu estava falando lá, deixa eu até voltar ali, baseado no que estava na tua coisa, né, tá até escrito aqui, né? O F crítico... Aqui, ó. Como o valor P desse cara é maior que o nível típico de significância, né? Não se rejeita a hipótese nula. Ou seja, a gente vai aceitar a hipótese nula. Beleza? Então, a questão é, se você tivesse um valor muito discrepante, né? Então você teria que aceitar a hipótese alternativa. Justamente porque, né, como eu te mostrei agora há pouco, o gráfico indica que para valores mais altos você está em região crítica, né? Okay? Bom, mas na realidade a representação é o contrário. Quer dizer, se você tem um número menor, o número P, veja. menor, próximo de 0,05, que não é percentual, é número decimal mesmo. Sim, eu estava pensando em outra coisa, desculpa. Eu estava pensando no valor do F. Do F? Você está certo, Só que, como você estava falando, o valor P, ele não está associado exatamente com o valor do F, mas sim com a área, a partir do fim, né? Sim. Por isso que, para valores muito pequenos, tu vai estar pegando uma área muito pequena. Então, valores muito pequenos, você vai ter que aceitar a hipótese alternativa, certo?
se ele der menor do que 0,5, ele estaria dentro dessa área azul. Exato. A partir daí, é a significância que seria maior que 0,5, que aí passo a tratar como normal, ou como casual, uma eventual discrepância nas médias. Exatamente. Mas não uma coisa cíclica que determinaria que aquela observação tem um viés de mudança, ou seja, eu tenho que considerar que a hipótese nula não é válida e que existe efetivamente uma discrepância nas médias. Perfeito, isso mesmo. Justamente porque esse valor P está associado com o valor da área. Entendi. Quando, sim, se o número é muito pequeno, obviamente ele vai ocupar o pedaço menor ou a parte azul preenchida. Entendi. Exatamente. O gráfico deixou muito claro, né? Isso que falta às vezes nesse tipo de assunto, mas você entendeu agora, isso mesmo. Até para mim aqui deu um estalo de novo. Bom, a verdade, os comentários a serem feitos a respeito, não só do aspecto... Quer dizer, o que tu está me dizendo é que os comentários feitos sobre os aspectos estatísticos não comprometem aquilo que está pelo que tu está vendo aí. Sim, está tudo muito bem escrito, só está meio simples. Só se houvesse comentários a serem feitos a respeito do aspecto biológico. Só se for isso. Da parte de vista estatístico, está muito direto tudo, isso é um fato. Acho que dava para dar uma enchida de linguiça, sim, mas está tudo certo, entendeu? Por exemplo, a enchida de linguiça que tu te refere seria fazer comentários mais técnicos. Comentários mais técnicos. Que nós estamos falando agora, a origem dos números, o que indica cada um dos números e assim por diante. Por exemplo, se fosse escrever um texto, assim, eu já escrevi muito texto, né, porque fiz mestrado, doutorado, essas chatices todas, artigos. Eu nunca colocaria um negócio desse no artigo, assim, ó, hipótese nula, 2 pontinhos. Não. Tu vai explicar isso durante o texto, entendeu? Sim, tu vai fazer um texto em que isso esteja especificado. Exato. Você não vai, assim, deixar tão gritante desse jeito, até tem querendo ou não, tem uma estrofe aqui, um parágrafo, tudo inteiro para uma frase, tá ligado? Isso aqui não se faz em artigo científico, então acho que é disso que o professor estava falando lá. Não sei, talvez pudesse ser a objetividade demasiada que demanda que tu tenha, vamos dizer assim, arredondar melhor o texto no sentido de fazer entender. Agora, a pergunta que eu te faço é a seguinte, se dentro do contexto daquilo que é o teu conhecimento, inclusive fora da área, especificamente da estatística, a explicação de como isso deve ser feita, a análise, não seria vamos dizer assim, para o método de avaliação e não em cada um dos. Supondo que eu tenha que repetir, todos eles, casualmente, os 3 exercícios, eles apresentam um P maior do que 0,5, 0,05. Tá? Todos eles têm. Ou seja, a todos eles é concedido o fato de que a média, apesar de parecer discrepante, ela está dentro do que é esperado e não não tem uma significativa diferença. Todos os 3. Se eu vou repetir a tese de como calcula ou da onde vem, vai acabar sendo repetitivo, porque todos eles eu vou fazer. Então, em termos de estrutura, é muito melhor que eu apresente quando eu descrevo qual é o método que vai ser utilizado, talvez, para os 3. Então, vai tudo depender do contexto desse trabalho. Não me parece ser um trabalho onde a estatística em si é o relevante. O relevante é a conclusão sobre a pesquisa, né? O que eu acho que tem que ser feito, baseado no que você me perguntou, é tentar escrever esse texto levando em conta um leigo lendo. Porque eu leio isso e entendo, né? Mas quem vai ler o artigo, você tem que pensar que vai escrever o artigo com um leigo. Né? Então, tentar escrever de uma forma mais parecida com artigos científicos. Isso aqui não está nem um pouco parecido com artigo científico, tá? Apesar do professor ter dito que a tabela é demasiadamente inútil aqui, assim, é dado demais, eu acho importante no artigo científico tá escrito assim, ok? Mas assim... talvez ele estivesse orientando exatamente pelo que tu falou. Se não é para pôr, tudo bem. Que no sentido de dizer assim, me dê a interpretação daquilo que tu está vendo, de maneira que a pessoa que for ler não tenha que necessariamente saber o que é uma variância, ou o que é um desvio padrão, ou eventualmente o que é um fator P. Você tem que dizer o que é um fator P, o valor menos P, de uma maneira que ela entenda isso, né? Exato. O que nós estamos fazendo agora significaria descrever o método de cálculo superficialmente, ou pelo menos de
digamos assim, didática, para que as pessoas entendam, e depois aplicá-lo, né? Então, assim, o que é uma hipótese nula, o que é um fator, o fator P, ou o valor de menos P, e assim por diante. Quer dizer, mas aí entra o outro lado, né? Que se corre o risco de, eventualmente, tecnicalidades demais. Mas eu vai ficar prolixo, entendi o que tu quer exatamente. dizer. Vai ficar prolixo. Por isso, É, assim, que eu, na minha experiência de escrever artigos científicos, a gente sempre se baseava no que a revista pede, nos artigos que são publicados na revista, né? Talvez em algumas revistas você precisaria escrever, ó, o valor P significa você poder ou não estar dentro da região crítica. Em outros lugares você só coloca o que o valor P é, se ele é maior e menor, e conclui, né? Então vai sempre depender sim, do que a revista quer, no caso aqui do que o professor da pessoa quer, né? Então, sim, claro. mas eu, assim, não preciso ser professor dela para saber que do jeito que tá escrito aqui tá mal, assim, tá? Tipo, leio as conclusões, beleza? Tá, estatisticamente tá tudo certo, como eu já mostrei para você, mas do jeito que tá escrito não tá legal, entendeu? Tem que escrever de outra forma. Sim. Sim, não explica nem o que é o P, a pessoa não sabe É, o que é o P, então não adianta nada eu dizer como o valor de P é exato. Se tu 0,569. mostrar isso para qualquer pessoa que não teve essa conversa que a gente teve, e não sabe estatística, não vai dar certo, né? Não, não vai rolar. Não, interessante, é bom, Mas assim, tá ter uma legal ideia aqui. Mas exatamente assim, por disso. exemplo, o professor falou sobre gráficos, né? Eu nunca vi num artigo científico um gráfico como esse, assim, num problema que trata de estatística. Nunca vi um gráfico de média. Também nunca vi um gráfico de F. Nunca vi. O que eu normalmente vejo, diferente do que o teu professor está falando, são as tabelas. As tabelas às vezes aparecem. Mas assim, a tabela tá lá e no texto tem muita explicação sobre os dados da tabela associados ao do que o trabalho se trata, né? É estranho, né? Porque, na realidade, num primeiro momento, as tabelas foram colocadas junto com a com os gráficos. Tu disse que nunca viu gráfico assim, isolado, sem a explicação, sem a Sim, tabela que o sim. origina? Normalmente não vejo. Gráfico assim feito no Excel mesmo? Zero. Em revista científica, não. Não fazem E o que gráficos que assim, eles se, o fazem que que se gráficos usa? diferentes. Ó, por exemplo, o que que eu Sim. faria? Eu não faria essas barras. Ficaria só essas coisinhas, aqui, esses bigodinhos, né? A gente Uhum, chama de bigode mesmo. sim. E talvez um ponto indicando aqui no meio onde é a média. Entendeu? Seria isso. Agora, Mas esse bagulho azul, não. sem cor. Sem cor, Mas, exatamente. Só um pontão aqui, alguma coisa do gênero, entendeu? entendi. É Na muito feio realidade, isso eles, aqui. eles têm um critério de publicação, é a Univille de Joinville. Eles têm um critério de, de inclusão de gráficos para publicação, né, no caso. Então, eles Sim. pedem que o artigo científico seja feito com base no manual de Sim. publicação. Não me Tem que lembro ter de o haver. gráfico. Vai ter gráfico, mas não esse. Eu nunca na minha vida, muitos anos aí, quase uns 20 já de ler artigo, que eu vi uma barra com um bigodinho na ponta. Isso aqui eu nunca vi, entendeu? Tipo, Mas eu não entendi. Elimina a barra, tu diz? é sim. Ó, eu vou te mostrar como eu faria mais ou menos ali no caso. Ficaria mais ou menos assim, ó, pelo que eu entendi do contexto, né? Você teria o bigodinho aqui indicando os erros e aqui um ponto, Sim. né? Entendeu? Sem barra. Sem a barra. O ponto indica a média. Entendi. Não é um código de barra, não é um código, perdão, não é um gráfico de Então, barras, aí seria um gráfico de ponto. pontinho. Gráfico de ponto, na realidade. Dentro do Excel. Sim, e se você. Tu disse que não utilizaria o Excel, tu utilizaria que programa? Aí que tá, né? Porque no nível de pesquisa que eu fazia, a gente usava programas mesmo para fazer o gráfico. Fazia o É, gráfico no diferença, Python. diferença. Daí Nível provavelmente acadêmico. é graduação ali, né? A graduação. É. E a graduação mais assim, coisas desse gênero, né? Provavelmente, mas no Excel deve ter isso. Deve ter uma outra opção lá para fazer pontinho. Bom, isso é uma alternativa, vamos ver o que eles dizem. A princípio, pelo que eu entendi, não é um impeditivo, Não. mas, obviamente, se tiver como melhorar, sempre pode ser melhorado.
Sim, sim. Com certeza na internet vai ter algum site que faz isso assim. Tu só coloca os dados da tabela e ele gera o gráfico bonitinho. Eu tinha muitos desses sites, talvez até ache e te mande depois. Colocar qualquer inteligência artificial hoje em dia também faz, né? Hoje também Coloca tem os isso. dados lá na inteligência, ela gera um gráfico para você. Gera o gráfico, né, na realidade. Bom, Samuel, eu efetivamente não sei mais, quer dizer, assim, dentro daquilo que tu colocou, parece que está mais ou menos esgotado aquilo que a gente tinha para falar, porque Sim. eu ainda vou ter que, para tentar ajudar, vou ter que transmitir isso que nós estamos falando, para depois gerar algum tipo de comentário e de alguma maneira mais objetiva, né, vamos dizer assim, de qualquer forma. As conclusões estão perfeitas, ok? É aquilo que eu falei lá no começo. O conteúdo tá bom, a forma é que não. Exato. Por exemplo, de novo, a gente olhou lá na tabela de sexo frequência, valor P 0,846. Beleza, maior que 0,05. Então não há diferenças estatísticas entre as frequências dos 3 grupos analisados. Ou seja, em outras palavras, resumindo muito, aceite-se a hipótese nula, porque o valor P é alto. Entendeu? Para o sexo biomassa, valor P alto também, 0,569. Então, não há diferenças estatísticas entre as médias. Foi isso que ela escreveu. Agora, tem que dar aquela enchida, né? Falar ali do porquê, entendeu? Infelizmente, assim, do jeito que tá, ficou meio feinho. Feinho, diria que tá muito simples. Entendi. Outra coisa também, eu sou meio chato para referência, né? Eu vi uma referência só durante o texto todo. Eu só tô falando da minha experiência, né, de artigo. Pode ser que não tenha nada a ver com o que tá rolando aí. Mas, poxa. Eu nem me lembro que parte eu te passei. Ó, aqui, ó. Tem o quê? Aqui, cadê a referência? Tem nenhuma. Mas eu vi numa página. Aqui, ó. Isso. Pegou essa aqui só. Dava pra pôr mais referência, né? Quando tá falando aqui de valor P, quando explicar o valor P, vai lá e coloca a referência no nível de estatística. Sei lá. Pra ficar bonito no artigo, né? Eu tô falando um monte de frescura que não tem nada a ver com estatística, mas sim com a minha experiência de fazer artigo. Mas se é esse problema que o professor falou, né? Talvez ajude. Na realidade, ele diz assim, é mais a respeito da interpretação de uma maneira, como tu mesmo falou, de uma maneira mais coloquial, que abranja o leigo sem entrar em detalhes, mas tem que saber, o leigo tem que saber o que é um fator P, porque senão ele não vai entender de onde é que vem, ou que tipo de importância ele tem para a análise, né? Dentro desse sentido. Basicamente, o que tu falou das referências, ela está baseada em cima da bibliografia para buscar fórmulas de cálculo e informações a respeito de outros aspectos que não estão aqui, né? Tem um aspecto quantitativo, que é esse que nós estamos analisando agora, quantitativo, né? Mas tem um aspecto qualitativo também de análise, né? Que é o que, como e assim por diante, né? Mas não quanto. Então, nesse sim, tá, tem as referências são em número maior. Exato. Basicamente, dentro das conclusões, porque isso aqui, se não são conclusões, dentro do artigo científico, ela está classificada como resultado de discussão, né? Sim. Então, apresenta os resultados e discute os resultados, baseado na análise proposta pelos métodos propostos. Então, de alguma maneira, quando vai analisar o conteúdo estomacal, ele pega informações a respeito do determinados trabalhos ou bibliografias e referências bibliográficas. Quando ele vai tratar da estatística nova, ela nomina de quem é a criação ou a utilização primeira do método, né? Para depois justificar. Em tese, estaria. É o que eu entendo o que tu quer dizer. E quanto mais você tiver de informação que você, em tese, for pesquisar, se não é exatamente, vamos dizer assim, indispensável, é desejável, vamos dizer, para dar cunho de credibilidade, né? Eu vou falar uma coisa que demorei para aprender na minha vida acadêmica, mas na vida acadêmica nada se cria, tudo se copia. Então, a minha dica é, você vai falar para a pessoa que ela tem que pegar um artigo dessa mesma professora, de algum aluno dessa mesma professora, alguma coisa assim, que ficou bom, que ficou bem feito. E daí você a pessoa, que eu acho que é para ti, mas é para a pessoa vai fazer parecido, entendeu? Só vai trocar para o contexto e para os dados que ela tem. Acho que para começar na vida acadêmica, assim, tá ótimo. Daí não vai ter erro, porque a professora já aceitou uma vez, por que ela não vai aceitar de novo, né? Entendi.
se o que tu te referes é se o orientador já publicou alguma coisa. Não necessariamente do orientador, mas de algum aluno que passou nessa matéria já, entende? Algo assim. Entendi. Isso. Não, de alguma maneira até já tentamos pesquisar alguma coisa que ele mesmo tenha publicado, entende? E ele é especialista na área de ictiologia e que estuda a área dos peixes e tal, e basicamente é isso. Em cima disso, vou tentar ajudar para ver se a gente consegue ampliar esses comentários, que eles tenham vamos dizer assim, uma fluidez maior, que o que me parece que está faltando na base mesmo, independente do formato dos gráficos, da existência das tabelas ou não, é a fluidez, né? A fluidez do texto, que não deve ter essas vamos dizer assim, isso aqui não existe. X, então Y. Isso aqui não existe. É uma fórmula matemática que não deve estar inserida aí dentro, né? Exato. E assim, também outra coisa que está muito técnico é isso aqui, ó, maior nível de significância, tipo, sei lá, tipo... Não tem nenhuma explicação se o cara não souber exatamente o que está tratando. Eu não vi, nunca vi escrito assim desse jeito, entendeu? Possivelmente, não duvide que tenha sido capturado de alguma forma, isso eu não saberia te dizer nesse momento, mas não duvido que não tenha sido capturado de alguma maneira via inteligência artificial, entende? Se tu não tem conhecimento da base, que é o que nós estamos tentando fazer agora, saber de onde vem, o que significa o P pequeno significa o quê? Cara, que está lá no escanteio, né? Está lá no final da ponta do gráfico, e aí é uma anomalia, né? E aí realmente tu tem uma probabilidade muito, muito grande de que seja uma anomalia efetiva. Enquanto que se ele está muito dentro da área do próximo do 1, significa que ele está dentro do geral, ou seja, está no meio, não é anômalo, não é fora. Mas se o cara não sabe essa significância, muito possivelmente isso tenha sido lá, analise para mim qualquer gráfico que tenha lá o valor de P igual a 0,569, por exemplo. Exato. Lógico, pelo método ANOVA, talvez tenha saído dali esse tipo de maior que o nível de significância típico, entende? Talvez tenha sido disso, e é disso que tem que saber, tem que tirar essa tecnicalidade para botar uma coisa mais compreensível, que seja mais fluida, né? Exato. Então, acredito que seja o suficiente aí para dar uma forcinha para começar. Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. O importante é que os dados estão aí, agora é só saber como apresentá-los, né? Resumidamente. Isso eu vou tentar ajudar. Show de bola. Samuel, tu disponibiliza para mim, tu me manda o link, se tiver depois, para que eu possa olhar, para recuperar alguma coisa que a gente